crianças! Olha nós aqui outra vez, agora com aula de português. Nós vamos continuar falando sobre os contos tradicionais ou populares. Tem registro no caderno, tá? Então, peguem o caderno, deixa o lápis bem apontado, uma boa borracha em mãos. No final da aula, vocês terão um registro para colocar no caderno, tá? No mais, é só mesmo essa retomada de conteúdo lá do primeiro capítulo para as próximas avaliações. Prestem muita atenção, a maioria de vocês já aprenderam, já sabe o conteúdo, então mesmo é só para dar uma relembrada, tá? Vamos lá? Boa aula, bons estudos. Vamos relembrar, falar um pouquinho mais sobre os contos populares, contos tradicionais ou populares. Vamos relembrar, né? Como eu já disse na aula passada, nós já estudamos, vocês já aprenderam muito sobre os contos tradicionais e populares. Vocês já têm muito registro no caderno sobre esse gênero textual. Agora, nós vamos só dar uma retomada, uma refrescada na memória, né? Lembrar aquilo que nós já estudamos sobre esse gênero para ficar preparados para as avaliações que estão vindo aí, não é mesmo? Nós vamos conversar mais um pouco sobre as principais características desse gênero textual, contos tradicionais ou populares, as estruturas desse gênero e os elementos da narrativa. Como vocês já sabem, nós já estudamos os contos tradicionais ou populares, eles são passados de geração para geração. E como são contos geralmente da oralidade, ninguém sabe onde surgiu, quando surgiu. Ele é um elemento cultural e para ser preservado, alguém fez registro de alguns desses contos. Quando uma pessoa registra, escreve sobre os contos tradicionais ou populares, eles não colocam como autoria sendo aquela pessoa quem a escreveu. Eles sempre colocam o seguinte termo: recontado por, reescrito por. E eles fazem esse registro escrito para preservar essa riqueza cultural, para que outras pessoas conheçam esses contos. E em cada região que é contado, conto ele pode ser, para um único conto, há várias versões. Por que que isso acontece? Por que será? Vocês lembram? Nós já conversamos sobre isso. Por que será? Por que que um único conto há várias versões? Porque, como é um conto da oralidade, e a nossa língua, ela é bem versátil, não é mesmo? Para cada localização, cada região onde nós estamos, onde há sociedade, né? Em cada região há um sotaque, há uma variação linguística. E por conta dessa variação linguística, desse sotaque, daquela cultura local,
os textos dos contos vão sofrendo essas variações. Cada localidade, ele conta de um jeito, porque é da oralidade, né? Ele é contado de um jeito, então ele vai surgindo versões diferentes em local. Em certas regiões, é acrescentadas algumas informações no conto, outras regiões é retirado, depende muito da imaginação de quem o conta, não é mesmo? Por isso é tão envolvente, por isso que nós gostamos de ouvir os contos tradicionais e populares. Lembram do sucesso que fizeram esses contos nas nossas aulas no início do ano? Como foram gostosos aqueles nossos momentos de roda de leitura, que vocês pesquisaram, levaram para a sala vários contos, muitos do Pedro Malazarte e suas 1000 façanhas. Alguns contos com o mesmo nome, muito parecidos, porém com algumas diferenciações por conta dessas variações. Vamos falar um pouquinho agora da estrutura da narrativa dos contos tradicionais e populares. As estruturas das narrativas dos contos tradicionais e populares são situação inicial, complicação, desfecho e finalização. A situação inicial dos contos é aquele início, aquela tranquilidade no texto, aquele equilíbrio inicial. E esse equilíbrio inicial começa a ser desfeito quando entra a complicação, o conflito, o problema. O equilíbrio inicial começa a ser desfeito quando entra um conflito, um problema e começa a complicação no texto. E essa complicação, esse problema, ele começa a ser restabilizado, aquele equilíbrio começa a restabelecer quando o desfecho da história começa a acontecer. E junto com esse equilíbrio, com a resolução do problema, vem a finalização. Lembraram? Tudo isso já estudamos, nós estamos só relembrando. Outro ponto importante a ser relembrado: os elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? Isso vocês têm que saber. Ou melhor, tem que lembrar com mais rapidez. Porque nós vimos há pouco tempo no gênero Memórias Literárias sobre os elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? Não estou ouvindo. Não acredito que já esqueceram. Vamos lembrar? Enredo, tempo, espaço e personagens. Muito bem. Lembraram? O enredo, ele é a trama em si. É toda a estrutura da narrativa. É no enredo que os fatos vão acontecendo. A história acontece. Os personagens podem ser personagem narrador, aquele que conta a história também participa da história, e o personagem observador, aquele que observa a história, uma segunda pessoa. Um detalhe importante: nos contos tradicionais ou populares, os personagens
não precisa ser necessariamente pessoas. Pode ser também animais que fazem parte dessa história. As histórias fictícias, as fantasias, né? Os nossos avós adoram contar histórias cheias de fantasias e nós adoramos ouvir. O tempo, quando aconteceu? Tempo passado, aí eles remetem uma história do passado, fazendo comparação com o presente. O espaço aonde acontece a história, aonde o drama se passa, se acontece, toda essa narrativa. Ok? A professora traz em anexo um texto sobre as principais características dos contos tradicionais ou populares, traz as estruturas da narrativa. Quais são as estruturas? Situação inicial, complicação, desfecho e finalização. E traz também os elementos da narrativa: enredo, personagem, tempo e espaço. Não traz uma explicação de cada um desses elementos, de cada uma dessas estruturas, porque é conteúdo que vocês já têm registrado no caderno de vocês, tá? É só uma retomada, é só uma relembrada das principais características dos contos tradicionais ou populares. E como já foi dito, já foi falado, já foi trabalhado, vocês têm muitos textos, muitos, exagerada que a professora é, né? Mas para quem fez todas as tarefas, uns 3 ou 4 textos sobre o gênero textual, contos tradicionais ou populares, vocês têm registrado no caderno de vocês. Depois que copiar o que está em anexo, ou imprimir e colar, o que vocês vão fazer? Vocês vão retomar lá no início do caderno de vocês e vão escolher um desses contos para ler. Vocês vão fazer uma leitura prestando bastante atenção e identificando as estruturas do texto. Onde que está a situação inicial? Onde está a complicação que começa o conflito? Aonde está o desfecho, onde começa a resolução desse conflito? E aonde está a finalização? Vocês vão fazer essa identificação. Amanhã eu explico por que eu pedi essa releitura, ok? Nossa aula fica por aqui. Fiquem bem, fiquem com Deus. Beijos, professora Elisângela. Tchau, tchau.